Continuando, aqui vai a minha solução. A solução tem a ver com o conceito de realidade. Eu sou de opinião de que as soluções simples que a filosofia contemporânea apresenta são, na verdade, simplórias. E o que nós precisamos é de uma solução complexa que corresponda à complexidade e à dificuldade do problema. Então, eu quero, no que se segue, expor uma resposta alternativa ao ceticismo sobre o mundo externo. Ela me convence totalmente. O difícil é convencer as outras pessoas. E ela consiste em considerar tanto o argumento da ignorância como o argumento do conhecimento como argumentos mostrando que eles contêm conteúdos implícitos que, quando explicitados, mostram que eles são equívocos, ou seja, falaciosos. Esses conteúdos implícitos são atribuições de realidade. Para chegarmos a isso, é preciso notar que cada enunciado dos argumentos afirma ou nega a realidade externa de alguma coisa. Categoria da realidade, segundo Kant, dos enunciados afirmativos ou negativos sobre a realidade. Assim, os argumentos poderiam ser expostos da seguinte maneira. Argumento da ignorância, do cético. Eu não sei que não sou realmente um cérebro na cuba. Se eu não sei que eu não sou realmente um cérebro na cuba, então não sei se tenho duas mãos reais. Logo, eu não sei se tenho duas mãos reais. Argumento do conhecimento, argumento muriano. Eu sei que eu tenho duas mãos reais. Se eu sei que eu tenho duas mãos reais, então, duas mãos de verdade, duas mãos que existem, então eu sei que eu não sou realmente um cérebro na cuba. Portanto, eu sei que eu não sou realmente um cérebro na cuba. Uma vez que vocês aceitem essas paráfrases, então vocês já caíram na rede. A realidade de que falamos aqui é a realidade externa de um cérebro em uma cuba no planeta Ômega ou das minhas mãos. O que precisa ser notado, contudo, é o que o conceito de realidade externa, em contexto cético, é muito diferente do conceito de realidade externa nos contextos vulgares, nos quais a palavra é usada, nos contextos do dia a dia. Note, por exemplo, que ao ser liberada do contexto cético, a pessoa que, em um sentido da palavra real, dirá que o mundo no qual havia vivido não era real, em outro sentido da palavra real, ela dirá que aquele mundo era real sim, não menos do que o mundo atual. Pergunte a uma pessoa que viveu no Matrix, ou o ex-cérebro na Cuba que foi implantado na colota craniana de um ser do planeta Ômega, ele dirá, não, aquele mundo que eu vivi no planeta Ômega era muito real, tinha toda a realidade, ele possuía tanta realidade quanto esse, mas não era o mundo real. Isso indica o quê? Que ele está usando, que a palavra real tem dois sentidos, dois usos, dois conjuntos de critérios de aplicação diferentes. Há, portanto, dois sentidos de realidade envolvidos, e é com isso que nós iremos trabalhar. Precisamos agora distinguir mais cuidadosamente entre esses dois conceitos de realidade. O primeiro deles, o primeiro e mais importante, é aquele que nós usamos cotidianamente. Trata-se da realidade que atribuímos às coisas ao nosso redor sem nos importarmos com contextos céticos. Isso eu chamo de sentido inerente de realidade. Quando eu digo que essa mesa existe, esse computador existe, e que Papai Noel não existe. E podemos discernir aqui 4 critérios principais que eu considero definitórios para a aplicação do conceito de realidade inerente, externa, que são
Isso foi estudado pelos filósofos modernos. Eles propuseram uma série de critérios de realidade externa e mesmo por filósofos contemporâneos. Mas eu seleciono aqui 4 deles. 1. A mais alta intensidade da sensação. Usualmente é cossensorial. Eu estou vendo esse computador agora com a mais alta intensidade de sensação. É diferente de quando eu fecho os olhos e imagino essa tela. Independência da vontade. Eu não posso, diretamente pela minha vontade, fazer com que essa tela se apague. 3. Mas eu posso fazer com que ela se apague na minha mente se eu fechar os olhos e imaginar esse computador. 3. Experiência interpessoal sempre possível. Eu posso chamar alguém aqui para ver essas palavras ou esse computador. 4. Observação de leis empíricas. Eu sei que esse computador só funciona porque está carregado, pode descarregar a qualquer momento. Eu sei que ele responde se eu teclar nele e eu sei que se eu jogar pela janela ele vai se quebrar. Eu estou aqui no 10º andar de um edifício, vai acabar com esse computador. Ora, mas se for um computador imaginável, nada disso acontece. Ele não responde à teclagem, ele responde à minha vontade, eu posso apagá-lo, e se eu jogá-lo da janela, ele sai voando, abanando aí, fechando e abrindo como um passarinho. Então, eu considero a satisfação conjunta dessas 4 condições como suficiente para atribuição de realidade inerente a algo. Separadamente, essas condições não são suficientes nem sequer necessárias para garantir a realidade inerente de algo, mas, em conjunto, elas bastam para tornar a coisa externamente real, no sentido inerente da palavra. Por exemplo, o meu computador. Claro que separadas elas não são suficientes, e filósofos que objetaram contra isso consideraram nas separadas. Então, conjuntamente, elas dão realidade inerente. Bom, exemplo do meu computador. Eu posso ver, tocar, ouvir, satisfazendo o primeiro critério, com a máxima intensidade sensorial, cossensorialmente. Nem sempre é assim. Eu não posso tocar no arco-íris, mas por isso mesmo ele tem menos realidade. Eu posso dizer, menos realidade inerente. Diversamente das imagens que faço dele quando fecho os olhos. A sua existência, a existência do computador e seu funcionamento não dependem da minha vontade. Não dependem diretamente da minha vontade. Além disso, outras pessoas podem vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. Podem bater no computador e assim ouvi-lo, etc. Ele pode ser objeto de experiência interpessoal. E, finalmente, o meu computador segue as leis da natureza. Precisa de energia elétrica, etc. Ora, eu estou repetindo o que eu disse. Se for assim, é claro que ele é real, mas é real no sentido de que é real para mim, na vida cotidiana. Bom, se o computador cair no dedão do meu pé, eu posso sentir dor. E assim por diante. Ele segue as leis da natureza. E eu também. Mesmo que eu fosse um cérebro na Cuba, o computador continuaria a ser, para mim, algo perfeitamente real no sentido inerente da palavra, que é o de uso diário e que importa a nossa vida. Ele pode não ser ultimamente real, mas possui realidade. Mas que dizer das coisas reais que são pequenas demais ou distantes demais ou mesmo desconhecidas de nós? Não podemos dizer que são inerentemente reais? Um átomo, a torre inclinada de Pisa, eu nunca fui lá. Winston Churchill, eu nunca ouvi, porque ele já estava morto quando eu nasci. Então, nós podemos, a verdade é que nós podemos sim, nós podemos aplicar
indiretamente os critérios de realidade inerentes, os 4 critérios que eu apresentei, através de um mecanismo muito comum que é o de extensão e extensão semântica, já considerado por Aristóteles. Primeiro, indiretamente, uma coisa pequena demais pode ser dita inerentemente real, porque está causalmente relacionada às coisas com as quais temos contato, senso perceptual. Por exemplo, o rastro deixado por uma colisão atômica em uma câmara de névoa. Não posso ver o átomo, mas eu posso ver o estrago. 2. Uma coisa demasiado distante no passado, ou que foi percebida diretamente ou não. Pode ter sido a colisão do átomo na câmara de névoa, ou pode ser uma cadeira, qualquer coisa. Ou como objeto, foi observado ou não, foi percebido como objeto de atribuição de realidade inerente, que está retida na nossa memória. Por exemplo, a casa do meu avô. Nunca mais fui lá, não encontrei nem no mapa. Ou já objeto de percepção, direta ou não, como inerentemente real por outros, isso é, percepção por outros, que nos dão testemunho da sua existência. Por exemplo, o Monte Everest. Um caso que eu falo com um alpinista que subiu no Monte Everest, mas pode ser também uma fotografia e provas de que o Monte Everest existe e que vão me dizer que se eu estiver lá, eu aplicarei os 4 critérios de realidade inerente. Sabemos ainda, por indução, que por termos sempre percebido coisas novas inerentemente reais, nós continuaremos a experienciá-las no futuro. De coisas novas indiretas e diretas. Então as pessoas estão aí procurando novas partículas subatômicas, por exemplo. Temos, pois, um mundo inteiro de coisas inerentemente reais e, com isso, a única e verdadeira prova do mundo externo. Aquilo que Kant estava buscando está aqui. A prova do mundo externo. Nada mais é do que a conjunção dessas diferentes extensões do uso dos 4 critérios. Você prova que o mundo externo existe inerentemente. Pode, naturalmente, ser tudo uma ilusão, mas ele existe inerentemente. Acho que Kant gostaria disso, mas não sei. Não me lembro da confusão que é a prova do mundo externo de Kant. É uma dessas coisas que pessoas inteligentes esquecem logo, porque são muito confusas e contêm muita coisa que é para ser esquecida. Essa é a razão pela qual as pessoas dizem que somente filósofos loucos negam que o mundo existe. E elas têm em mente nossas extensões semânticas naturais implícitas de nossas atribuições de realidade no sentido inerente. É isso aí. A tese que eu sustento é de que isso aqui tudo nós aprendemos desde a infância. Aprendemos de maneira implícita e por isso que nós dizemos que o mundo externo existe. Nós não temos um conhecimento consciente do uso desses critérios. Então, vamos continuar com isso. O que dizer agora do conceito de realidade externa com o qual lidamos em conceitos céticos, aquilo que chamei de conceito aderente de realidade? A resposta é que ele tem um significado muito diverso, pois os seus critérios de aplicação são outros e são essencialmente coerenciais. Um exemplo pode esclarecer. Imagine que você é um cérebro na cuba e seu cérebro é implantado, no final das contas, na calota craniana de um ser do planeta Ômega. Ao acordar, os habitantes do planeta Ômega lhe explicarão que tudo foi um experimento
que é importante na formação da diversidade mental dos cidadãos desse planeta. E eles te mostram a Cuba, o computador e, infelizmente também, ou não, uma quantidade de outros cérebros em Cuba sendo maturados. Se você não enlouquecer, você irá se convencer. Então está aí. Você, como cérebro na Cuba, transplantado para um corpo omeganiano. Para tornar as suas informações coerentes, você acaba por se convencer que, comparativamente, o mundo em que você viveu era aderentemente irreal, mesmo que inerentemente bastante real. O mundo no qual você se encontra hoje é tanto inerentemente quanto aderentemente real comparado com o mundo anterior. Um último ponto importante, essencial também, é notar que a distinção entre realidade aderente e inerente e realidade aderente e inerente é comparativa, isto é relativa. Ela só funciona quando os critérios para o cenário cético aparecem, quando você é retirado da Cuba e posto e implantado no cérebro do homem do planeta Ômega. Fora dessa função comparativa, não faz sentido se perguntar se o mundo externo é aderentemente real ou não, porque isso é inverificável. Não há critérios para você saber se é ou não. Eu não posso saber, não faz sentido eu dizer que eu talvez seja que eu sou ou não sou um cérebro da Cuba. Para tornar isso claro, basta considerar que você pode estar sendo mais uma vez enganado. Pode ser que eles tenham apenas trocado o seu cérebro de Cuba e feito o supercomputador implementar o programa, sendo acordado do cérebro na Cuba. Então eu penso que eu estou agora no mundo real, o mundo do planeta Ômega, quando na verdade eu estou em uma outra Cuba com um outro programa sendo acordado do cérebro na Cuba, sendo implementado. Não há um sentido não comparativo absoluto para o conceito de realidade aderente, para a aplicação desse conceito, pois isso não faz sentido. Por isso, não faz sentido nos perguntarmos agora se somos ou não somos cérebros em Cuba. Aqui nós transpomos os limites do que podemos conhecer, e essa é uma pseudo-questão, e se houver uma resposta, será uma pseudo-resposta sem sentido. Que pode ser, faz sentido, mas que não faz sentido. Porque nós não temos como saber. Estamos agora preparados para perceber o equívoco oculto tanto no argumento cético quanto no argumento anticético. É que em ambos os casos passamos imperceptivelmente de comprometimentos com sentidos inerentes com comprometimentos com sentidos aderentes de realidade. Vejamos o argumento da ignorância, ou AI. AI. Não sei se eu não sou, em sua realidade aderente, um cérebro na Cuba. Isso eu não posso saber. Se eu não sei, se eu não sou, em sua realidade aderente, um cérebro na Cuba, então eu não sei se eu tenho duas mãos cuja realidade é aderente. Até agora estamos no cenário cético. Então, estamos falando de realidades aderentes. E a conclusão eu não sei se eu tenho duas mãos, cuja realidade o cético supõe, sugere, inerente. Isto é a realidade do dia a dia. Essa realidade é que está sendo posta em questão pelo cético. Note-se que das duas primeiras premissas o conceito é cético, tratando-se de realidade aderente, mas na conclusão o contexto é normal, tratando-se de realidade inerente. Com isso o cético quer mostrar que o nosso mundo é um mundo de aparência, um mundo sem concretude,
um mundo fantasmagórico. O mesmo raciocínio, e ele não pode fazer isso, porque isso aqui é um raciocínio equívoco, em que os sentidos das duas premissas são diferentes do sentido da conclusão. Isso aqui, pela lógica, é chamado de argumento equívoco. Argumento equívoco é uma forma de argumento falacioso. O mesmo raciocínio se aplica ao argumento do conhecimento, o AC. Sei que tenho duas mãos, inerentemente reais. Se sei que tenho duas mãos, aderentemente reais, então eu sei que eu não sou um aderentemente real cérebro na cuba. Aqui já é o contexto cético. Portanto, eu sei que eu não sou um aderentemente real cérebro na cuba. O argumento do conhecimento, ele quer nos provar mais do que podemos saber. Quer nos provar que a hipótese do cérebro na cuba é falsa. E ele faz isso através de um outro equívoco, em que, na primeira premissa, estamos falando de realidade inerente, e nas outras, estamos falando de realidade aderente. E da primeira para a segunda, nós cometemos, de novo, um equívoco e passamos a um argumento falacioso. O anticético dá um passo equívoco da primeira para a segunda premissa em sua tentativa de provar que ele sabe que esse é um último mundo resistente a qualquer dúvida cética. Mas não é. Essa pergunta não faz sequer sentido. Em conclusão, tanto o ceticismo sobre a indução quanto o ceticismo sobre o mundo externo mostram que os argumentos céticos são baseados na desconsideração dos limites de nosso conhecimento, que são os mesmos que os limites do pensamento significativo, quando nós nos questionamos ou pretendemos saber além deles. Isso é um quadro de Renoir, é o melhor dos impressionistas.